Então, bom dia, bem-vindos, né? Dia 17/3, estamos aqui para mais um encontro aqui do nosso mini curso. E hoje, como eu tinha falado ontem para vocês, né? O objetivo da conversa, a gente falou ontem um pouco das questões teóricas, hoje a gente vai falar da metodologia de história oral ou dos trabalhos de história oral dentro de sala de aula, então relacionados ao ensino. E amanhã a gente vai falar em relação à pesquisa. Claro, né? Não tem uma fronteira que um elimine o outro, mas a gente vai estar focando mais nessas questões do ensino hoje, né? Em sala de aula. Então, a história oral em sala de aula. Eu vou tomar a liberdade de mandar para vocês um texto que eu publiquei numa revista de história oral, enfim, e que tem um pouco essas reflexões sobre a história oral em sala de aula. E um pouco de um passo a passo, digamos assim, tá aí, eu mandei no chat, né? Um passo a passo de como que alguns projetos já foram sistematizados. Então, quem tiver interesse, quem achar que vale a pena, dá uma olhadinha, né? Então, eu tive a oportunidade de, no ano de 2006, estudar numa universidade fora do país, na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. A Universidade de Colômbia tem o centro de história oral mais antigo do mundo, né? Eles que começaram a sistematizar, né, um arquivo de história oral, registrar histórias orais. E eles tinham um projeto, né, de fazer história oral nas escolas. E daí durante o meu estágio, eu acompanhei algumas dessas iniciativas, né? E fui ver como é que era na prática, né? Eles atendiam algumas escolas, uma das escolas ficava em Chinatown, que é um bairro de imigração chinesa, né? Mas não só, tem muito imigrante de tudo quanto é parte em Chinatown, né? Então fica com esse nome de Chinatown, mas tem muito imigrante italiano, muito imigrante judeu, enfim, mas é um bairro de imigrações. Eu fico sempre lembrando, eu não sei quem conhece a capital de São Paulo, né? Mas tem um bairro lá que é o Bom Retiro, que é tradicionalmente de imigração judaica, né? Mas hoje já tem coreanos, já tem bolivianos. Então é isso, né? Esse bairro que vai se ressignificando com os diferentes movimentos populacionais, né? Que chegam à cidade. E Chinatown era um pouco assim. E a gente foi, né? Eu acompanhei alguns trabalhos lá e eu fui vendo assim o quanto as crianças, né? Enfim, faziam coisas interessantes e produziam, né? Faziam produtos mesmo. Eu trouxe até aqui um pouco para vocês verem, né? Vou mostrar, mas, por exemplo, esse, né? Um dos livros que as crianças faziam, né? Então, não julgue o livro pela capa, né? E daí eles começavam a fazer livros mesmo, e vocês percebam, ó, aspiralzinho, nada muito chique, coisa que a gente consegue fazer em qualquer escola, né? Assim, não é uma coisa de outro mundo. A única coisa que é mais cara é que dentro é xerox colorida, por exemplo, né? Mas e daí tem a foto das crianças fazendo, né, o trabalho, e daí tem as histórias, né? As histórias que eram registradas em sala de aula. Então, por exemplo, aqui tem a história de um chinês, né, que também se reconhecendo, né, como gay dentro da sua comunidade, etc., sofreu uma série de resistências, mas daí tem a história dele. Ele foi, né, ele com a mãe, ele com o parceiro na época, né, e daí aqui ele, né, nas passeatas, e como que foi que essa história, né, foi registrada pelas crianças. E percebam, tem desenhos, né, dele, assim, como ele se apresentou no dia lá na escola, né? Então, e daí tem outras também, né? Por exemplo, né, da senhora Wilson, com as fotinhos dela criança, dela com o marido, enfim, e assim vai, né? Como que era esse processo, né, do fazer? Os professores, e daí começa com um projeto. Sempre, qualquer trabalho de história oral começa com um projeto.
Esse, no caso, era um projeto que já estava no que aqui no Brasil a gente chamaria de PPP da escola, Projeto Político Pedagógico da Escola. Isso é uma dimensão, né? A gente institucionalizar os projetos no PPP. Tá, uma dimensão institucionalizada já, né? Mas existem outras. Os professores, de maneira mais individual, né? Ou com parcerias com alguns professores, desenvolverem também esses projetos. E uma terceira possibilidade é você, na sua sala de aula, sem muito tempo, né, fazer um projeto de curto prazo, né? Então, existem diferentes possibilidades de trabalho em sala de aula, e é isso que eu queria falar com vocês, né? E existe ainda um quarto, que não é na sala de aula, mas é na escola, que é de fazer uma comunidade dos professores, que tem a ver um pouco com aquelas questões que a gente falou, né, antes, de fazer uma união entre os professores da categoria, mas também do compartilhar experiências e de tomar conta de uma dimensão que foi conquista, né, dos movimentos políticos, né, dos professores, que foram aquelas horas de atividade coletiva, né? Cada rede chama de um jeito, é ATC, ATPC, HTPC, né? Mas tem uma hora de trabalho coletiva que as redes públicas, né, municipais e estaduais, normalmente oferecem, né? Oferecem não, elas remuneram o professor por essa hora de trabalho coletiva que é uma hora de trabalho, né, docente de todo mundo, que não é na sala de aula. Esta hora, né, vem ao longo do tempo. Eu fiz uma pesquisa com um orientando meu de mestrado recentemente, né? A gente fez exatamente esse histórico dessas horas de trabalho coletiva, que foram conquistas, né? Na década de 70 e 80, os professores pediam, né, essa hora, e hoje os professores vão para essa hora de, perdão a palavra, mas de saco cheio, porque é a hora de aviso geral, né? E de coisa que não tem nada a ver com o que foi a reivindicação inicial. E isso tem a ver com uma coisa que a Catherine Walsh fala, né? Da interculturalidade, que ela fala, funcional. O sistema, né? Toda essa ordem instituída, ele faz assim, ele pega uma conquista que a gente faz, né? Enquanto categoria, e muda ela, dá um outro significado para aquilo, né? E nesse sentido, né, a hora de tem horror à hora de estudo, né? Porque ela foi completamente descaracterizada, né? Então, uma hora que era para o trabalho coletivo, para criar essas relações, para compartilhar práticas, para tirar dúvidas, para conhecer melhor os alunos e a comunidade, virou uma hora burocrática, né? Então, eu tenho sempre uma proposta de retomar essas horas de atividade, né? E de fazê-las com, por exemplo, atividades de história oral, atividades de questões de circularidade, etc., que a gente possa fazer dentro desse tempo, por exemplo, um tempo de história oral, né? Um projeto de história oral para que a gente conheça as práticas dos nossos colegas, para que a gente conheça a origem dos nossos colegas, porque também a gente, por vezes, né, faz a crítica para alguns dos nossos colegas, né? Isso desune, né? O corpo docente, enfim. Mas a gente não sabe nada da realidade dele, né? A gente não sabe aonde que está apertando o sapato dele. Então, fazer disso. Então, tem 4 dimensões aqui que eu estou querendo conversar um pouco com vocês. Uma institucional de HTPC, de conseguir convencer a coordenação e a gestão, né, da escola que projetos de história oral podem ser uma coisa que faça essa comunidade se entender e se agregar, colocar no PPP da escola, né, no projeto político pedagógico da escola, uma linha, né, que seja de desenvolver projetos de história oral com alunos e pode ser inclusive no HTPC também, né, na hora de trabalho coletiva, fazer de forma interdisciplinar ou multidisciplinar, né, dentro da escola, com outros professores, um projeto que tome um mês, né, enfim, uma coisa para feira de ciências, né, cada escola tem uma dinâmica, né, e cada escola tem um jeito de adaptar,
mas sempre tem a possibilidade de desenvolver um projeto mais estendido. Então, existe isso também. E se nada disso tudo der certo, vocês, na sala de aula, desenvolverem um projeto específico, né, com os alunos de vocês. Então, a ideia um pouco dessa conversa é compartilhar essas experiências, né, e essas questões aqui desses projetos em sala de aula, né? E daí eu vou começar a compartilhar um pouco, para eu também não me perder, porque senão a gente acaba tendo um repertório que às vezes ajuda, às vezes atrapalha para falar mais objetivamente, né? Então aí, né, projetos em sala de aula, né, vindo daquelas mudanças que a gente falou na aula passada, né, das transformações da prática docente, né, do currículo, enfim. Trazer esses debates da interculturalidade podem, né, produzir estudos mais interdisciplinares, e daí eu vou começar agora, mas vou reforçar ao longo, né, eu acredito muito nessa questão da interdisciplinaridade como a possibilidade da produção de um conhecimento novo, porque cada um na sua caixinha produz mais ou menos ou replica, né, um pouco mais o que já está estabelecido. Mas quando a gente se propõe a fazer junto com uma outra, né, a gente produz um novo. Pode ser que nos primeiros momentos não seja necessariamente uma coisa interdisciplinar, né, que é mais potente nesse sentido de beber um pouquinho em cada, né, disciplinaridade e produzir uma coisa completamente nova. Mas mesmo só na justaposição de disciplinas, a gente já acaba saindo das caixinhas que as disciplinas nos colocam dentro da escola, né? Do mundo da escola. E daí, eu estou aqui defendendo, né, que esses projetos, o uso da documentação oral, pode, né, é colocado hoje como relevante para a produção desses novos conhecimentos em sala de aula, né, junto, mas a partir de e com os estudantes no ensino fundamental e médio. Eu sempre coloco nas minhas experiências no ensino fundamental e médio, porque foi aonde eu fiz pesquisa. Mas eu sei que vocês, né, aqui no grupo, tem professores de EJA também, né? E eu fui já professora de EJA por um tempo, acho que por uns 2 anos, mas eu não cheguei, foi logo no começo da minha carreira, e eu não cheguei a desenvolver projetos com eles, né? Então, eu estou certa de que é possível, mas eu nunca fiz, né? Então, não posso colocar a partir da minha própria experiência essas questões, né? Mas é possível também. E daí eu queria começar a conversar com vocês assim, né? Já é o nosso segundo dia e a gente não deu uma definição do que é história oral. Qualquer trabalho com oralidade, qualquer trabalho com entrevista é história oral, né? Na verdade, não. Né? Eu não acredito. É possível trabalhar a oralidade em entrevistas de maneiras muito plurais, né? Ontem, na nossa mesa de tarde, né, que eu estava com alguns professores, a gente mostrou, né, inclusive na pesquisa acadêmica, diferentes formas de trabalhar com oralidade e com entrevistas. Aqui, o que eu estou propondo para vocês é que a gente faça dentro de algumas normas, né, digamos assim, e de procedimentos. Então, assim, a primeira coisa, né, tem um livro que foi editado pelo professor Sebe e pela professora Fabiola Holanda, que chama História Oral, Como Fazer, Como Pensar. Eles colocam várias definições de história oral que estão em circulação, né, aí nos trabalhos de história oral. E eu trouxe duas, em especial. Essa que é a mais básica, digamos assim, um conjunto de procedimentos que se iniciam na elaboração de um projeto e continuam com a definição de grupos, pessoas a serem entrevistadas. Essa é a mais ampla e eu acho que é a que menos diz, né, mesmo da história oral. E daí eu trouxe essa outra, né, que é a ideia de um processo de trabalho que privilegia o diálogo e a colaboração. Então, começou já a colocar as questões que a gente vem falando desde ontem aqui no curso, né? Ou seja, precisa ter diálogo, precisa estar aberto ao ouvir, precisa acolher, né? Precisa concordar com tudo que o entrevistado fala? Claro que não, né? Não. Eu já fiz entrevistas, por exemplo, com pessoas que eu tinha divergências mesmo,
né, políticas, ideológicas, né, que efetivamente o que elas falavam para mim não eram coisas nas quais eu acreditava. Mas não se fechar para esse diálogo e não se fechar para o ouvir, né? Eu consegui compreender por que aquelas pessoas tinham aquelas ideias, né? Então não precisa concordar com tudo que a pessoa fala, mas é preciso ter a noção, né, de que para ter o diálogo e a colaboração é preciso compreender que aquela experiência é válida, independente de qual seja a experiência, né? E entender que aquela percepção daquele sujeito, né, move o mundo, independente de você querer ou não que mova, né? Então, assim, esse diálogo e essa colaboração se dá considerando experiências, memórias, identidades e subjetividades de um determinado grupo, né, aí, para a produção desse conhecimento. Então, ou seja, a gente colabora, a gente dialoga com os sujeitos e eles fazem a sua narrativa, produzem a sua narrativa a partir do que eles têm como experiência, como memória, como identidade, e produção de subjetividades também, né? Tudo isso deve ser considerado como produção de conhecimento, né, na história oral. Nesse processo de intervenção e mediação, e daí de que tipo é essa intervenção? Quando eu contacto o entrevistado, quando eu peço para ele gravar uma entrevista, né? Quando eu peço a autorização, né, para gravar uma entrevista, eu estou interferindo, né? Eu estou fazendo uma intervenção na realidade dele. Né? Ninguém fala para a parede, ninguém senta, hoje eu vou narrar a minha vida, pego o gravador, né? Pego o espelho e vai narrando para si mesmo. Né? Mesmo as autobiografias, elas normalmente não são feitas assim, né? Normalmente você tem um interlocutor, livro, pelo menos, caderno de campo, né? Diário, para fazer uma escrita aí de si, né, ou sobre você mesmo. Então, assim, para narrar, a gente precisa de um interlocutor. A proposta é que o entrevistador, né, o oralista, a pessoa que vai fazer a história oral, seja esse mediador, né, e produza esse conhecimento, facilite a produção desse conhecimento, como a gente já falou no encontro passado, baseado aí na ideia de que o memorizar, lembrar e narrar sobre essas experiências, né, é trabalho, né, segundo Bergson e a professora Ecleia Bose. Então, assim, é trabalho e a gente, como mediador, precisa facilitar esse trabalho, né? Então, a gente está entendendo que a entrevista, desde o momento que eu peguei no telefone ou mandei uma mensagem no WhatsApp para contactar o entrevistado, é intervenção e é mediação. E que desde esse momento, desde o começo, né, se dá a construção de uma narrativa. Normalmente, o entrevistado pergunta, né? Mas sobre o que é a sua pesquisa? Porque também ele não fala para você sem saber sobre o que é, né? E para que vai ser isso, né? E os entrevistados que virão para a sala de aula ou que os nossos alunos irão entrevistar perguntarão isso para eles. É preciso que a gente prepare, né, tanto o pesquisador quanto o aluno pesquisador, né, para essa explicação. E daí eu costumo dizer, né, é preciso dar todas as explicações que o entrevistado pede. Mas não é preciso dar mais explicações do que o entrevistado pede, né? Por que isso? Porque às vezes também a gente, no afã de explicar tudo, fala todos os princípios, todas as hipóteses da nossa pesquisa. E daí parece que o entrevistado tem que falar sobre aquilo. Ele não tem que falar sobre nada do que você espera no seu projeto de pesquisa, né? Isso é preocupação sua, né? Ele tem que narrar a experiência dele e o trabalho de análise depois é o pesquisador ou nós na sala de aula com os alunos que vamos ter que fazer. Então a ideia é dar todas as informações que o entrevistado queira, né, demande, etc, mas não responda as perguntas pelo entrevistado, né? Porque se a gente fica falando muito, muito, depois o entrevistado muitas vezes repete algumas das coisas que a gente falou na entrevista, só para também por medo de não responder errado. Agora que eu vi aqui a Daiana falando, né? Muitas vezes ele tem medo de responder errado, e daí reproduz o que você fala, né? Ou seja,
para que você está fazendo pesquisa daí, né? Para que você colocou seus alunos para ir falar com alguém? A ideia não é encontrar a diferença, né? Um novo conhecimento e etc. Então, é isso. Então, não é uma questão de esconder, né? Não vamos esconder nada do entrevistado, né? Ele é um colaborador, ele é um aliado na produção do conhecimento. Mas falar menos, né, da pesquisa e etc., nesse sentido de não formatar a fala do outro, né? E, por vezes, a gente faz esses estudos, né, dessas narrativas, referentes à experiência de pessoas, né, de uma pessoa sobre, né, a sua vida, uma história de vida, e, às vezes, é de grupos, né? Então, tem trabalhos belíssimos que veem como a história do mundo passa pelo feixe da vida de uma pessoa, e tem trabalhos belíssimos que mostram, né, como a partir da história de muitas pessoas, a gente também tem diálogos com uma história maior, né? Então, a ideia é um pouco essa. Essa definição aí, vejam, tem menos coisas sobre procedimentos metodológicos, por exemplo, como fazer uma entrevista, né? Ou como fazer essa intervenção e etc. Ela é mais teórica, ela é ampla, mas ela já chama para questões que eu acho que para a história oral são mais importantes. Então, a gente normalmente fala assim, trabalho de história oral é trabalho com entrevista. Então, com essa definição aí, eu estou querendo que vocês pensem assim, não é só entrevista, é mediação, é interlocução, é acesso a essa experiência, tudo isso, né? E talvez, né, falar para vocês, tudo isso é mais importante do que a própria mecânica de ligar o REC de um gravador ou apertar o play, entendeu? De um gravador. Isso qualquer um faz, né? Não estou desqualificando o trabalho de colegas que trabalham com história oral, não é isso. Mas isso é simples de fazer, né? Agora, pensar toda essa articulação de um projeto, né, sobre a mediação da produção da memória e desse registro é mais complexo. E é isso que eu quero que vocês vejam, né? Fazer história oral é essa complexidade, né? É esse mais complexo. A Débora colocou aqui, estou gostando muito da história oral. O manejo parece o que fazemos na psicologia, né? Mesmo que fora da clínica. Falar apenas o suficiente para criar o vínculo seguro, exatamente, para que a pessoa se sinta à vontade de deixar emergir a subjetividade, né, dela, né? Senão a gente fica formatando isso. Exatamente, Débora. A gente aprende muito com os psicólogos também, né? Não é à toa que ontem a gente chamou para a conferência e foi uma pena a conferência de ontem ter problemas da conexão, mas o professor Boia, né, Boia Efraim, é um psicólogo, né? E ele sempre traz questões interessantíssimas para a gente, né? E ele ontem, muito generoso, falou na conferência, né? Os colegas da história oral têm mais prática com a pesquisa de campo. Nós, psicólogos, temos menos prática com essa pesquisa de campo, né? Mas ele, embora ele seja um grande conhecedor também, e vai para campos muito complicados. Agora, por exemplo, ele está na Nigéria, no meio da pandemia, porque a situação lá estava demandando muita cautela, muita calma. Ele hoje trabalha nas Nações Unidas, então fica, enfim, mobilizando gente em toda parte, né? Eu vi que a Ivone levantou a mão. Ivone, você quer falar? Deixa eu tirar aqui a... Não, desculpa, eu estava... Mas já que apareceu aqui, que eu cliquei sem querer, acho que foi meu gato, o Museu da Pessoa, em São Paulo, trabalha muito com a história oral, né? E ele trabalha a história oral a partir da tecnologia social da memória, né? Então, ele trabalha a partir da memória individual, né? Como patrimônio imaterial, né? Então, eu, inclusive, fiz o curso com eles, de tecnologia social da memória, e ajuda muito nessa dinâmica do professor com o aluno na sala de aula e no envolvimento, né, do aluno com o tema da sala de aula, por meio da história oral. Então, a história oral, isso aí foi que eu vi no museu, né? No curso do museu. A história oral, ela ajuda... ela ajuda ela ajuda em vários fatores dentro da sala de aula e independentemente da disciplina que se trabalhe, né?
porque ela traz a memória imaterial, ou seja, a memória do aluno, a memória, aquela coisa do círculo que eu falei ontem, né? A memória da família, a memória do território dele para dentro da sala de aula. Então, o aluno traz esse conhecimento, esse repertório dele, e o professor, em troca, oferece aquele conhecimento que ele traz da disciplina. E dá para juntar tudo por meio da história oral. Eu não sei se eu consegui ser clara, mas o curso de Tecnologia Social da Memória traz muito esse olhar para a gente, né? Traz muito essa ajuda para dentro da sala de aula. Porque há muitos problemas, né? Por exemplo, o aluno que não se interessa por disciplinas da área de exatas, por exemplo, né? Matemática e tal, é difícil o professor fazer com que o aluno tenha interesse pela disciplina, né? E o museu mostra, esse curso, na verdade, mostrou que por meio da história oral é possível você trazer esse aluno para você, né? E fazer com que ele enxergue, com que ele contextualize, que ele consiga contextualizar a disciplina na realidade, no universo de vida dele. Eu não ia falar, não, mas já que levantou a mão aqui. Imagina, a fala é sempre bem-vinda, né? E é isso mesmo, essa ideia de tecnologia, né? E de tecnologia social, que é uma coisa bem importante para a gente pensar também, porque no nosso mundo contemporâneo, a gente só pensa em tecnologias do mundo, né? Como que a gente pode dizer? Da finança, da economia, né? Enfim, mas a gente tem tecnologias, né, que estão sendo geradas hoje, que são tecnologias sociais, né? E esse conceito é um conceito bem importante, né? Assim, o museu pega, né, o Museu da Pessoa, que é essa instituição que a Ivone acabou citando aqui, né, que é um grande acervo de histórias individuais. Esse conceito, né, que a Karen Volkmann, que é a fundadora do museu, tinha e continua tendo ali no museu, de que cada pessoa é um patrimônio, né, é uma coisa bastante interessante, ou seja, cada história vale. Não é que a sua vale mais do que a outra, cada história vale, né? Todas as histórias valem. E cada história é um patrimônio, ela precisa ser preservada, ela precisa ser estudada, ela precisa ser compreendida. E, enfim, com isso, né, ela cria o museu que é da pessoa, né, e tem essa ideia interessante, né, da tecnologia social, da memória sendo aplicada nas escolas. E eu acho que é isso, né, a gente tem que aprender nessas direções, né, embora o NEL, por exemplo, nós tenhamos mais esses projetos mais coletivos, né? A gente reconhece que existem projetos lindos sendo feitos individualmente, né? E mesmo dentro do grupo tem pesquisadores que fizeram esses trabalhos. A gente acredita mais nessa coisa da coletividade, né? Dessas mãos dadas aí. Até por isso o nosso logo, né? Mas aqui, calma aí, a Débora levantou a mão. Débora, por favor. Oi, gente, bom dia. Você falando, professora Ivone, me lembra muito algo que no Candomblé e em outros grupos, né, que tem uma cosmovisão, eu não vou nem chamar de diferente, porque diferente parece que o eurocêntrico é o igual e é o eu, né, e é o que deve ser colocado como norteador. Mas quando vocês estão falando disso de tecnologia social, me lembra muito o que no Candomblé a gente aprende desde sempre, né? Quando acontece o falecimento de uma pessoa mais velha, a gente costuma dizer que é um baobá que morre. E o baobá é um repositório de mais de 1000 histórias. Então, o que talvez a gente esteja chamando de tecnologia social hoje dentro do nosso modelo, dentro das nossas práticas, é algo que talvez outras comunidades já chamassem e já utilizassem essas formas de organização social e de olhar para a relação entre pessoa, natureza, sociedade e tudo mais. E me lembra muito quando a gente pensa, por exemplo, no arquétipo da figura de Ogum, né? Que é um orixá das ferramentas e da tecnologia e essa coisa toda.
Eu nem sei se eu tenho se eu tenho uma fala organizada, mas vocês me fizeram lembrar tudo isso e achei que vale a pena compartilhar também. Vale muito, Débora, muito obrigada. E é isso mesmo, né? Quando a gente fala dessas tecnologias sociais, quando fala, por exemplo, dessa coisa, a gente tem cursos, por exemplo, de griots, né, e tal, é exatamente isso, né? Então, acho que essa decolonização das nossas mentes, né, e etc., passa por, conhecer, enfim, essas práticas e etc., né, que até então eram consideradas, como você bem colocou, diferentes, né, e não entendê-las mais como diferentes do que deve ser, mas diferentes porque todas são diferentes, né, entre si, né, e também valorizar essas formas de compreensão do mundo, né? Então, quando você fala, né, dessa relação homem-natureza, que a lógica do iluminismo, né, sempre colocou como pareamentos, né, distanciando, né, homem como algo, né, também homem só, né, singular masculino, e natureza como algo a ser domesticado, né, a ser domado, né, portanto, separados, né. Hoje, por exemplo, fico lembrando aqui da primeira-ministra da Nova Zelândia, que reconheceu direitos, né, direitos legais, por exemplo, a um rio, né, direitos, então, assim, quem fizer mal a esse rio, quem poluir, quem matar esse rio, poderá ser processado dentro da justiça, enfim, humana, né, assim, então, assim, entender que esta entidade rio, né, que esta coisa rio tem vida e né, importante, então, assim, desassociando essa separação, né, novamente unindo homem e natureza. E algumas cosmologias, né, algumas cosmovisões, como a do candomblé, e como, né, as culturas ancestrais indígenas, né, ou nativas, né, que a gente tem essa noção, né. Eu lembro que eu trabalhei num instituto de terras do estado de São Paulo, na época de regulamentação fundiária dos quilombos e de áreas remanescentes, né, de ocupações de comunidades tradicionais, como era chamado, e uma das coisas que a gente fez muito na Mata Atlântica, né, no litoral aqui do estado de São Paulo, foi regulamentação e justificando, inclusive, que essas comunidades, embora, por exemplo, explorassem o palmito, retirassem, né, a parte, né, faziam extração vegetal, mas eles também cuidavam da mata, eles também preservavam. E o pouco que tinha preservado era porque aquelas comunidades estavam ali, né? Então a gente podia fazer uma sobreposição de mapas, né, e ver aonde estavam as comunidades e aonde estava a Mata Atlântica mais preservada, né? Então era exatamente onde eles estavam. Então a gente pôde criar políticas públicas, né, que efetivavam a posse da terra, né, enfim, dessas comunidades, inclusive baseadas nesta ideia, né, de que não existia mais uma desassociação, né, não existia mais, não, nunca existiu, né, nessa visão, né, e que porque a gente tem essa desassociação, né, nós do mundo ocidental branco, né, colonizado, acabamos destruindo muito das nossas reservas e tal. Então, assim, me alegra ver que algumas coisas a gente tem conseguido mudar, embora seja gota no oceano ainda, né? Mas acho que é ótimo, né, quando a Débora vem e fala, olha, isso tá lá no candomblé, né? Isso tá dentro de algumas culturas que convivem no nosso mundo. Então, é uma questão também da gente conseguir aprender com essas culturas, né? E conseguir criar novas formas de existência, reexistir, né? Antônio, por favor. Antônio, não, é Cícero, ele gosta de ser chamado de Cícero. É que eu olhei aqui só no... Perdão. Eu estou começando a... Eu acho que os atendentes de telemarketing, de tanto chamar a gente sempre pelo primeiro nome, a gente acaba incorporando
um nome que socialmente a gente não se identifica. Então já aceito o Antônio normal. A legenda e cometi o mesmo erro do telemarketing. Olha lá, Cícero. Eu vou levar em consideração, Suzana, a fala da Débora, que eu achei lindíssima, né? Até fiz aqui um comentário no chat. Eu achei interessante ela preocupada com as colocações dentro da oralidade dela, que estavam muito bem construídas. Parabéns, Débora. Eu sou biólogo de formação, né? Eu sou graduado em ciências biológicas. Então, vocês podem até se perguntar o que é que um biólogo está fazendo no curso de História Oral. A gente adora todo mundo. Porque a biológicas não é das humanas, né? E a prática da história oral, ela vem sendo abraçada pelas ciências humanas, né? Mas as outras áreas de conhecimento estão cada vez mais empolgadas com essa metodologia, que eu considero metodologia, né? Já vi esses embates de técnica, de puramente um processo técnico, né? Mas eu considero sim como uma metodologia. E dentro da fala da Débora, como biólogo, eu sou leitor e amante dos livros do Leonardo Boff. E dentro desse conceito de ecoespiritualidade que Leonardo Boff defende e abraça, ele vai trazer tudo que nos rodeia como sendo parte de um organismo único que é da Mãe Terra, né? Então, a sua fala, viu, Suzana, trazendo esse exemplo da Nova Zelândia, das considerações dos recursos naturais como sendo parte do vivo, como sendo um berço de nascimento, né, dos organismos, como sendo um assassinato, né, uma forma de genocídio coletivo da natureza. E por que não como sendo também representantes da natureza e defensores da natureza, nós poderíamos nos associar às ideias do judiciário para processar quem genocida a natureza. Então, a gente pode muito bem começar a plantar essa sementinha na mente de juristas, né, para que as leis ambientais elas fossem consideradas também para e associadas, né, aos crimes e a justiça, o direito criminal, porque o direito criminal ele acaba penalizando somente quando um ser humano se aproveita ou assassina ou prejudica outro ser humano. Mas por que não fazer isso também com os prejuízos da natureza? Então me fez essa reflexão, queria compartilhar com vocês que a biologia também está aí na história oral, viu? Querendo fazer parte. Permitam, por favor. Mais do que autorizado, Cícero. Não é autorização, é bem-vindo, braço aberto, abraço. Né? E eu acho que é isso. Também essa questão, né, das disciplinas dentro da lógica, né, do nosso currículo e etc., que cada um é compartimentado, como se a vida humana pudesse ser compartimentada, né? Como se quando eu tivesse doente eu não produzisse pior. Se como o meu corpo fosse matéria só, né, da biologia ou da educação física, né? Então, assim, não, né? Essa ideia tem que ser superada. A gente é um todo, né? E se alguma coisa não estiver funcionando bem, tudo padece, né? Nesse momento, por exemplo, a gente vê que a gente está ficando meio louco de ficar falando só com as pessoas na telinha, né? E, enfim, a cabeça já está ficando ruim, o corpo também já está ficando ruim, e assim vai, né? Então, a gente precisa, né, dessa noção de que somos parte de todos e somos todos, né, assim, que não dá para a gente ficar botando em caixinha. Então, gosto muito da fala do Cícero, né, e nesse reconhecimento aí da fala da Débora, que foi realmente brilhante. Obrigada, queridos, né? E um pouco a proposta dos trabalhos de história oral é exatamente essa, fazer esse diálogo, né? Fazer com que a gente consiga
quebrar um pouco essas caixinhas, né, das disciplinas dentro da escola, né? Então, fazer parceria com um professor biólogo, né, para entender as questões complexas da vida, né? Fazer parcerias com um professor de física, né? E esses projetos que eu mostrei aqui para vocês, né, alguns que foi o começo da minha jornada aí com trabalhos de história oral em sala de aula, eram trabalhos assim, os professores eram parceiros, então tinha professor de artes. Esses daqui, por exemplo, é um trabalho feito com o que a gente chamaria aqui no nosso currículo de 6º ano do ensino fundamental, né? Então, assim, vocês vejam, tem desenhos que foram produzidos pelos alunos sobre coisas que foram narradas pelos narradores. Então, como que era a estrutura do trabalho? Dentro da sala de aula, os professores decidiam com os alunos quem seria entrevistado. E daí tinha um brainstorming. Ah, o pai de fulano. Ah, não, o pastor da igreja tal. Ah, não, o dono da lojinha tal. Ah, o dono da padaria, sei lá, né? Tinha lá, quais eram as pessoas que eram importantes para eles, né? Muito bem, tinha um monte de gente, não dava para entrevistar todo mundo, daí ia fazendo uma seleção, a partir do que eles entendiam que era necessário. E às vezes, no meio disso, saíam discussões, debates. Ah, mas por que a gente tem que colocar o pastor? Né? Ah, por que a gente vai falar com o pai de fulano? Né? Ah, não, só porque o pai de fulano é rico? Né? Ah, só porque não sei o quê? Não, porque o pai do fulano tem uma história assim, assim. Ah, mas o meu também tem, né? E daí começava. Então, daí, já nisso, tinha uma noção de produção de conhecimento, de seleção, que aquilo, né, que o currículo é seleção, que é preciso ter critérios, né? Quais são os critérios que a gente está escolhendo aqui, né? Então, é um pouco assim, como se faz ciência? Só que a gente não falava assim, né? Ou seja, quais são os critérios que a gente está selecionando para essa... Não consigo mais... enfim, obrigada, Ivone, obrigada, Cícero. E daí a gente ia criando isso, já o debate, já pegava fogo para ver quem ia ser entrevistado. Daí a gente falava, tá, tudo bem, então essas pessoas, a lista foi decidida, essas pessoas vão ser entrevistadas. Como que a gente vai contactar essas pessoas, né? Daí saía. Ah, fulano tem o telefone, ah, Beltrano conhece, ah, não sei o quê. Daí, ok, vamos lá, catamos contatos, né? E lógico, nessa mediação, o professor tem sempre que cuidar para não serem os conhecidos do mesmo grupo, para não estar sendo reconhecido só um determinado perfil de pessoas dentro do projeto, né? Porque se é um projeto, de repente, sobre a história do bairro, sobre a comunidade da escola, enfim, tem que ter a diversidade composta, né, da diversidade da escola, não pode ser só um grupinho. E esse é o papel da mediação do professor, fazer com que todos estejam representados ali, né? E, inclusive, colocar questões que são acadêmicas, mas que são sociais emergentes aí, que é assim, bom, então, quantas mulheres a gente tem entre esse grupo aqui? Ah, então, quantas pessoas negras, né? Quantas mulheres negras temos nesse grupo aqui? Quantos indígenas temos nesse grupo aqui? Isso está condizente com a realidade que a gente vive? Ou no nosso bairro tem muito mais indígena morando e a gente está escolhendo só um, né? Então, assim, a ideia é que tenha essa representatividade também nos escolhidos, digamos assim. Daí, bom, escolheu, catamos, contactamos, daí eles também fazem o contato, normalmente, né? A gente ajuda, às vezes tá junto, se é para ir na casa, às vezes a gente pode estar junto, né? Enfim, mas faz cartinha da escola apresentando aquele aluno, né? Enfim, faz roteirinho para eles lerem no telefone, enfim, a gente ajuda, mas eles que fazem. Daí eles contactam as pessoas. Daí eles vêm muitas vezes falando assim, ah, mas a pessoa não tem agenda, a pessoa não pode vir aqui. E vem triste, né? Porque eles tentaram, e a pessoa não pôde, não quis, não pode sair do trabalho, enfim, um monte de coisa. Daí a gente fala, ó, podemos tentar marcar outro jeito, podemos gravar por internet, etc. Ah, mas não quis, não pôde vir. Então vamos pensar outro, né? Esse não pôde, a gente substitui. E daí vai fazendo esses movimentos, até que se marcam as entrevistas
1, 2, 3, 4, né? Não dá para ser muitas, porque o trabalho depois é grande com os alunos, né? Então, assim, a gente tem que pensar um trabalho que seja em torno de umas 4 entrevistas, 5 entrevistas, né? Porque senão a gente estende muito tempo. E pensando que cada entrevista vai tomar, por exemplo, uma aula sua. Então, é preciso planejar esse tempo de acordo com a disponibilidade que vocês tenham, né, de ação dentro da escola. Nesse sentido, os pedagogos, né, o comecinho da formação tem mais possibilidades do que depois no ensino fundamental 2, que a gente está tudo fragmentado já, né? Porque no comecinho, como vocês têm a carga horária inteira, dá para trabalhar, né? Embora eles tenham menos autonomia, às vezes, mas tem mais tempo para trabalhar essas questões, né? Mas, enfim, daí chamou o entrevistado para dentro de sala de aula. Bom, já tem que ter a organização do roteiro, já tem que ter quem vão ser os entrevistadores, tudo organizadinho, porque senão, quem que vai estar operando as máquinas, né, para registrar a entrevista, seja um gravador, seja um celular, seja uma câmera, o que for, mas precisa ter definido esses papéis. E sempre mostrando que não tem um papel que é principal e um papel que é menos importante. Então, o roteiro de perguntas é composto também nesse conjunto em sala de aula, né? Então, o que a gente vai perguntar para esse entrevistado? A gente selecionou ele por causa disso, sei lá, é um imigrante. O que é importante perguntar para a vida de um imigrante, né? A gente entrevistou essa pessoa, a gente vai entrevistar essa pessoa porque é da comunidade indígena. O que é importante perguntar para ele? O que a gente tem curiosidade de saber da vida dele, né? E eu sempre gostei de colocar perguntas que normalmente, na hora de fazer, eles não têm muito interesse, mas na hora da resposta é o que mais eles têm interesse, que é assim, conta uma história que aconteceu com você na sua vida, né, que tenha te marcado, alguma coisa assim. E daí vem as coisas mais diferentes. Às vezes, por exemplo, nesses projetos aqui, teve um imigrante e tal, que teve foi remover uma caixa de abelha da casa e foi picado por abelhas. E daí ele narrou de um jeito que era o ataque das abelhas, né? E os alunos adoraram, né? Assim, adoraram saber da história, não do ataque das abelhas, lógico. Mas assim, daí depois que a gente fez as entrevistas, o que mais ficou marcado de tudo que foi narrado foi o ataque das abelhas, né? Então, quer dizer, essas pequenas histórias que fazem com que a gente consiga compreender que a vida humana é composta, né, por esses percalços. A gente, né, sendo imigrante, negro, indígena, é atacado por abelhas, né, assim, quando a gente vai mexer na caixa da abelha, né, na colmeia lá do coisa. Então, assim, essas coisas são sempre legais. Então, contar uma historinha no meio, né? Então, daí eu, como mediadora, sempre arranjava. Será que não era legal a gente fazer, né? Uma coisa assim, assim e tal? E daí eles nunca davam muita bola para mim no começo, não, mas depois gostavam, né? Do efeito. E mistura com as perguntas, né? Enfim, todas que tenham a projeção do que eles imaginam como importante. E daí a gente divide a sala em equipes, né? Então, vai ter a equipe que vai ser entrevistador, vai ter a equipe que vai ser registrador disso, vai ter a equipe que vai ficar anotando em caderno de campo o que o entrevistado faz, ele olha para a pessoa que está entrevistando, ele está nervoso, ele não sei o quê, enfim. E tem também depois equipes que a gente pode dividir para transcrever, que daí a gente separa partes da entrevista, né? Nunca a pessoa vai ficar com a entrevista inteira, porque é um trabalho muito grande para eles, né? Então a gente divide 5 minutinhos para cada um, né? E daí eles fazem, cada um faz, a gente consegue juntar depois. Uma equipe que vai juntar uma dupla, enfim, que vai juntar isso daí, fazer uma revisão de texto, enfim. A gente vai setorizando esses trabalhos, mas de forma que todo mundo consiga saber o que está acontecendo, né? Não é Fordismo, linha de montagem, no sentido de que, isso, né, de cada um não conhecer o que o outro faz, né? A ideia é dividir o trabalho para a gente conseguir fazer junto, e o trabalho final ser o trabalho de todo mundo, né? E daí, bom, a gente chama esse entrevistado para a sala de aula, e daí tem todo o ritual, né? De a gente receber bem, dar acolhimento, apresentar a sala, né? Enfim.
E, enfim, daí colocar nas posições e deixar eles tocarem a entrevista, né? Gravarem a entrevista, agradecerem no final, né? Ensinar essas questões éticas, né? No procedimento. Dar uma carta de autorização para a pessoa assinar, eles têm que saber que aquela pessoa precisa autorizar a publicação, né? Que a gente vai querer fazer uma exposição, a gente vai querer fazer um livro no final, enfim, o quê? Essa pessoa precisa autorizar. E eles que precisam ir lá e fazer tudo isso, né? A gente tem que saber o que precisa fazer e eles têm que se colocar na coisa, né? Nas atividades. Então, tudo isso é legal. E também, muitas vezes, a gente pedia para os entrevistados trazerem fotos, né? Então, naquele contato inicial, a gente pedia para os entrevistados trazerem fotos ou um objeto qualquer, né? Porque daí a gente pode juntar nas entrevistas no livro final, enfim, lógico, tudo com autorização desse entrevistado. Mas daí já tinha um grupo que pegava essas fotos, escaneava as fotos, tirava foto da foto, enfim, e ia colocando esse material para depois, né? Para depois da publicação ou exposição, enfim, o que for. O blog, né? A gente fez muitos blogs também, porque daí é uma tecnologia barata, né? Enfim, a gente fez um monte de coisa. E daí também tem, sempre algumas salas tem bons desenhistas e tal, a gente pedia para ficar fazendo cartoons da entrevista, né? Ou seja, aproveitando as habilidades que cada um tem, né? Então, o cara se expressa muito bem no desenho, vamos lá, vamos fazer isso, faz um desenho aí do que está sendo narrado, né? Enfim, porque acho que isso também é uma dimensão importante, ver como que eles leem o mundo, né? Ou representam esse mundo. E daí, depois, esses desenhos eram utilizados, né? Na publicação final. Então, bom, daí gravamos a entrevista, né, com essa pessoa, agradecemos e etc. Falamos o que vai ser feito da entrevista, enfim, despedimos dessa pessoa. E daí, efetivamente, começamos o trabalho de texto, de transcrição, edição de vídeo, pode ser feito também, né? Enfim, o que a gente vai fazer? E tudo isso, mais ou menos, já está escrito lá no projeto de história oral lá do começo, porque a gente vai ter que planejar quanto tempo, quantas aulas, né? Enfim. Então, por exemplo, aqui já tem uma aula para gravação da entrevista, uma aula para preparação do roteiro da entrevista e pensar as pessoas que vão ser entrevistadas, enfim, às vezes dá para fazer em uma aula, às vezes precisa duas. Daí, uma aula para a gente dividir os trabalhos, né, e repartir. Uma aula para sistematizar. Então, isso para a gente pensar nesses projetos maiores, né? Bom, daí as pessoas dividem os trabalhos, cada um faz, volta. O que a gente vai fazer? Vai fazer um livro? Vai fazer uma exposição? Daí tem que pensar um tempo também para isso, né? Vai ser um trabalho exposto numa feira de ciências, num dia, né, especial, numa festa da escola, enfim. Acho que é sempre legal, né? Fazer um lançamento da exposição, fazer um lançamento do livro, né? Alguns desses livros aqui, eles estão assinados pelos próprios alunos, como se fossem não, eles são autores, né? Mas como se fosse um lançamento oficial de um livro, né? Enfim, de uma editora. Então, tinha mesa de autógrafos, os pais iam lá, ganhavam um livro assinado pelo aluno, ou seja, esse ritual positivo, né? De você reforçar esse vínculo, né? Tanto a comunidade ver o que está sendo feito dentro da escola, quanto a escola se abrir para essa comunidade estar dentro da escola, né? Então, essas coisas são super importantes aí. Então, o que é basicamente um projeto que a gente vai desenvolver na escola? O projeto, esses passos da sequência, né, que a gente vai dar de trabalho, então, seleção dos entrevistados, seleção, elaboração, do contato com os entrevistados e elaboração dos roteiros, né? E, por fim, a gravação, né? Assim, com o entrevistado. Daí, a organização do produto final que a gente vai fazer, eu altamente recomendo que tenha produto final, né? Que o produto final não seja a entrevista. E daí, o dia do produto final da apresentação para a comunidade, o mais amplo possível.
E daí vocês falam assim, mas isso é a cultura do espetáculo, né? Tem coisas na escola que é cultura do espetáculo. O professor não faz nada, digamos assim, né? O aluno não fez nada e a gente faz uma grande festa com buffet pago, né? Eu já tive experiências assim, né? A escola faz, sei lá, o Dia das Mães, né? E daí faz uma coisinha bem pequena. Eu não acho que quando a gente faz efetivamente com os alunos, e não precisa ter buffet, não precisa ter mesa redonda, é chamar a comunidade para estar aí, né? E abrir a escola para essa comunidade estar lá dentro, né? Isso não acho que seja a cultura do espetáculo. Acho que isso é uma cultura do estar junto, né? E de compartilhar os conhecimentos que estão sendo produzidos dentro da escola, né? Que efetivamente estão. E daí, nesta ocasião, os entrevistados têm que estar lá também, né? Ou pelo menos serem convidados a estar, né? E ganharem um livro, ou tirarem foto com os alunos, ou enfim, porque isso é também uma grande devolução, né? Então, se é a foto o livro que saiu, né? A apostila que saiu, enfim, ganhará uma apostila dessa, um livro desse. Se é uma exposição, vai tirar a foto do lado do cartaz da exposição, né? Enfim, precisa que esse entrevistado retorne à escola e veja o que virou a vida dele a partir do contato com os estudantes. O que os estudantes aprenderam com ele, né? Então, essa é uma proposta, né, que a gente já desenvolveu, a gente já fez alguns projetos assim, né? Eu dei aula numa escola de ensino fundamental e médio por um tempo, que a gente tinha feira de ciências, né? E por isso que eu falo, às vezes, das feiras de ciências. E daí as feiras de ciências também, né, como o Cícero falou, né, que às vezes a história oral não abraça as coisas que não são da humanidade, mas as feiras de ciências muitas vezes não abraçam as humanidades, né? Porque parece que as humanidades não são ciência, né? Então é um outro tipo de saber que não é ciência. Bom, isso é uma discussão grande, eu não acho que é ciência mesmo, mas de qualquer forma, né, é produção de conhecimento ali, né? E daí eu sempre coloquei com os alunos trabalhos, por exemplo, como esse, ou trabalho com jornal e etc., dentro da Feira de Ciências. Então, tinha lá a apresentação dos trabalhos, porque é um dia que tem uma circulação maior de gente dentro da escola e tal, e é a produção deles. Então, é uma boa ocasião. Vocês têm que ver o que a escola oferece, né, como opção de possibilidade de socialização. Fale, Cícero. Pronto. Uma experiência que eu já levei, você falou mais cedo, que fez parte também do PIBID, né? Sim. Eu fui coordenador de área do PIBID da biologia da universidade que eu trabalho. Eu sou professor, desculpa, eu não falei para vocês. Eu sou e moro em Fortaleza, no Ceará, mas eu sou concursado na Universidade Estadual do Piauí. E lá, viu, Suzana, tem um grupo muito forte da história do campus de Floriano, que trabalha com história oral, e estão montando um laboratório belíssimo de história oral. Ai, quero conhecer. No pós-pandemia, provavelmente vamos organizar um evento e seríamos muito agraciados em tê-la lá para fazer uma palestra magna ou algo do tipo. Nossa, cenas do próximo capítulo. Então, eu estou aqui desde o início da pandemia, né? Por isso que eu estou em Fortaleza. Eu voltei para casa e estou trabalhando só com o ensino remoto. Mas o ponto não é esse. O ponto é dizer que, como coordenador de área do PIBID, por 7 anos, foram 7 anos trabalhando como coordenador de área, depois eu migrei para a residência pedagógica, mas no PIBID a gente tinha uma escola de ensino médio. Não, na verdade era fundamental e médio, fundamental só pela manhã, médio, tarde e noite. Então a gente tinha distribuição dos bolsistas do PIBID na realização das atividades, e a gente sempre tinha um projeto de intervenção que já estava no PPP da escola, como atividade do PIBID integrada à escola. A gente conseguiu essa conquista e foram 5 edições de feira que não foi de ciências. O nome da feira era Feira Ambiental. Por quê? Porque a gente trabalha por ser biólogo e professor de ecologia da universidade,
eu queria trabalhar um dos temas transversais segundo os PCNs da época, né? Hoje em dia é tudo BNCC, mas na época a gente trabalhava com PCN, e um dos temas transversais do ensino fundamental é meio ambiente. Então a gente usava como um método de atravessamento ou transversalização das áreas de conhecimento o meio ambiente. A gente conseguia mobilizar todos os professores de todas as disciplinas da escola. Todos. A gente tinha um projeto que, no final, eu saí esgotado, destruído, de tanto trabalho que eu tinha no pré, durante e no pós-atividade de culminância, né? Mas o resultado final das feiras ambientais era um evento que mobilizava a comunidade, mobilizava pais, mobilizava o prefeito, ia para a feira ambiental, assistir à exposição das crianças e dos jovens. E detalhe, eu não tinha ainda o conhecimento técnico e teórico da história oral, mas a gente já praticava a história oral, porque uma das atividades era a gincana. E uma das partes de obrigatoriedade das gincanas na feira ambiental era entrevistar alguém da comunidade falando sobre determinado tema. Floriano mudou muito a paisagem, principalmente pelo fato dela ser cortada pelo rio Parnaíba, a paisagem na beira-rio ao longo de 30 anos. Então a gente pedia para entrevistar pessoas que viveram a Floriano dos anos 70 e descrever como era a paisagem do antes e comparar com o atual. E a gente conseguiu até mesmo fotografias que as pessoas guardavam daquela época, de como o Rio influenciava, como as pessoas contando histórias de como conhecer o marido e namorar nos banquinhos que ficam à beira-rio. Como a beira-rio de Floriano, beira-rio do rio Parnaíba, era um local para se explorar o lazer. Aqueles barquinhos de motor que faz aquele barulho horrível, né? Bem devagarzinho, mas são incríveis para se fazer um passeio de vez em quando. Você sai do Piauí e vai para o Maranhão, somente cortando o rio Parnaíba nesse barquinho. Então, quando as pessoas dizendo que uma senhora dizendo que o namorado dela era do Maranhão, que era da cidade de Barão de Grajaú, vinha de barquinho para namorar com ela no banquinho do Rio. Isso tudo em forma de vídeo. Vídeo, eu botei o data show, um telão na quadra da escola, expondo aquilo, e toda a comunidade vendo aquela história linda, sabe, de amor, de 30 anos, e era uma atividade de dizer, fale a respeito da paisagem do Rio. Não era só isso, era contar a história de vida dela daquela época. Foi incrível. E eu acho que isso, né, Cícero, eu já vou passar a palavra para Andressa, né, Andressa? Mas, assim, só comentar uma coisa aqui. Eu acho que isso, Cícero, dá uma dimensão, né, do que deve ser a nossa relação com essa natureza e tal, né? E você me contando, eu lembrei de um projeto que eu fiz, que eu entrevistei uma senhora em Pinheiros, em São Paulo, né, no bairro de Pinheiros. E hoje o rio Pinheiros, em São Paulo, é um rio, enfim, lamentavelmente muito poluído, né? É fedido, né? Ele é um esgotão, ainda inverteram o fluxo do rio, e daí não tem escoamento. Enfim, na época de inverno é insuportável passar perto do rio, né? E daí a gente estava nessa situação ali, né, falando e as parcerias que a gente faz nas escolas e tal, e o projeto era falar sobre Pinheiros, a ocupação de Pinheiros, né, enfim, o bairro, e essa senhora contava assim, que ela tomava banho no rio, né, e ela já era uma senhora velhinha, né, assim, naquele momento, devia ter uns 85 anos, mais ou menos, mas assim, ela contava, a minha infância eu nadava no rio, e daí ela falava uma imagem que não me sai da cabeça, assim, e no rio, na beirada do rio, na margem do rio, tinham aquelas árvores chorões, que ficavam com aquelas folhas até o chão, e às vezes também tinha aquelas árvores que caíam aquelas vagens que secavam, e a gente gostava de pisar e quebrar as vagens. A gente no São João fazia muita fogueira com aquilo, ela falava, né? Então, olha isso, né? O rio, sim, mas o rio, um rio de vida, né?
um rio que promove encontros, como você falou, né, do namoro e etc. Um rio da festa, um rio ou seja, o bairro tem o nome do rio, né, no caso lá, e agora a gente deixou o rio morrer, né? Então, essas coisas são fundamentais. Eu acho que e daí as crianças que viam essa história e tal se sensibilizavam, nossa, mas já deu para nadar nesse rio? Mas como que era, professora, né? Assim, porque hoje o rio é um esgoto, né? Assim, então, olha o quanta coisa a gente pode fazer com essas entrevistas, né? E você falando, me lembrei dessa específica, né? Que não sai, a gente também marca, né? Quando a gente faz essas entrevistas. Andressa, por favor. É o que a gente, desculpa, é o que a gente acaba percebendo, duas coisas que vai levar em consideração. Você falou também de interdisciplinaridade, e eu sou defensor do que a gente chama de transdisciplinaridade, porque sai do óbvio da questão de reunião de áreas de conhecimento afins. Vamos juntar os professores das ciências humanas para trabalhar um projeto. Só que eu tenho minhas paixões fora da minha área de graduação, né? Então, adoro filosofia, adoro psicologia social. Tanto é que hoje em dia a grande maioria dos meus trabalhos de publicação não são em ciências biológicas. Então, as parcerias que eu busco, que eu tento buscar com profissionais da área do direito, com profissionais da área da sociologia, antropologia, para parcerias acadêmicas, escrever, fazer projetos juntos, né? E isso me fez abrir um pouco a mente e procurar a intenção, o conceito de transdisciplinaridade que vai além da interdisciplinaridade, né? E o outro ponto que eu queria comentar, eu posso voltar depois que a Andressa falar, porque ela já está esperando, desculpa. Imagina. Fica à vontade, Andressa. Não, pode falar. Fica à vontade. Eu vou pegar um pouco da sua fala, porque eu era gestora ambiental. E hoje eu sou estudante de pedagogia, eu moro aqui em Goiânia. Eu sempre trabalhei com grandes empreendimentos, fazendo estudos de impacto ambiental, o que me levou a fazer educação ambiental, né? Trabalhar muito disso na escola, e tomar um choque do jeito que a educação ambiental é tratada na escola, né? É ridículo. É uma coisa assim que a gente faz para cumprir tabela, né? Mostrar o lixo, aquela coisa bem pobre. E a gente está elaborando, o ano passado e esse ano, um trabalho sobre educação ambiental transdisciplinar. Aí eu peguei o gancho do trabalho lindo do Cícero, que eu fiquei encantada. Parabéns, Cícero. Que é mais ou menos isso. E que a gente estava... agora, por conta da pandemia, vai ser jogado para o semestre que vem, mas eu espero que conseguimos, né? Vamos lá. E trazer o pessoal. Aqui tem alguns... O pessoal dos Calungas, né? Então, a gente já tinha tido uma ligação com eles, aqui da Chapada. Eles viriam e a gente faria entrevistas. E essas entrevistas a gente ia perguntar também sobre a questão do meio ambiente, como eles se relacionavam, a questão da alimentação, porque a questão da alimentação é uma coisa muito com ligação ao meio ambiente. A questão das PANCs, né, as plantas alimentícias não convencionais. Então, a gente traria também para fazer um experimento na cozinha da escola. O que essas pessoas comem? Por que a gente come sempre a mesma coisa? E por que a nossa alimentação é a mesma da alimentação americana, da europeia? Por que a gente, que é tão diverso, come coisas que nem existem aqui no Cerrado? E a gente não come as coisas do Cerrado. Então, a gente ia nessa linha, ligar tudo com o meio ambiente, fazer essa transdisciplinar. Ia ser estudado um pouquinho da história dos Calungas, ia ser estudado o meio ambiente deles, que é o Cerrado, e que a gente, morando em Goiânia, nem reconhece mais o Cerrado, por conta da urbanização, né? Falando sobre o Rio Pinheiros, eu sou paulista, nem me considero mais, mas assim... Então, ter toda essa ligação, esse conhecimento, a criança na escola, ela nem reconhece onde ela mora, porque é tudo igual, a cidade é tudo igual. E quando a gente traz esse meio ambiente
e localiza essa criança com geografia, história, matemática, português, tudo junto, né? Essa coisa decolonial, eu acho que a educação ambiental, eu sou fascinada com isso. A educação ambiental é uma coisa que pode juntar toda a escola. A ideia nossa era fazer isso, ia ter uma festa, aí eu adorei o gancho do Cícero, vou roubar um pouco da ideia dele para o nosso projeto, melhorar o nosso projeto, que a gente faria uma festa com a comunidade também. Mas não era tão completa, agora vai ser, Cícero, obrigada. Então, eu acho fantástico isso, porque a oralidade tem tudo a ver com o meio ambiente e com a escola. O meio ambiente está sendo completamente perdido, esquecido. E quando a gente traz ele, que nem a avó de uma criança, eu tinha comentado com ela que Goiânia era fria quando ela era pequena, que chovia muito. E em Goiânia agora a gente tem pouquíssima chuva. Está tendo uma época de seca muito maior, aumentou muito, está sendo mais esparsa, as temperaturas estão aumentando. Então, tudo isso a criança vai aprendendo. Mas por quê? Porque a cidade está crescendo, está perdendo os campos, né? Toda a parte de cerrado, as árvores, estão plantando outras árvores, e todas essas histórias vão entrelaçando. Então, era isso que eu queria colocar. Como sempre, meninas, parabéns, obrigada. Obrigada a você, Andressa. Que coisa delícia, né? E que bom a gente conseguir, assim, ter esses diálogos entre nós aqui, mas entre vocês trocando experiência. Achei ótimo. Obrigada, obrigada. Cícero, você quer complementar alguma coisa que você estava querendo fechar, falar alguma coisa? Justamente, Suzana. Obrigado, viu, Andressa? Um depoimento muito bacana. Nossa, fico lisonjeado de saber que o meu relato vai te inspirar a fazer complementações no teu projeto. A gente sabe que, principalmente, a questão do ensino médio está sendo divulgado, esse momento de transição para as adaptações da Base Nacional Curricular Comum. E isso a gente sabe que está sendo um terror na vida dos educadores, né? Os professores que estão tendo que fazer essas adaptações e construções, né? Nem reconstrução, porque como é algo novo, ninguém vai reconstruir um projeto usando o que a escola já arquiva, que normalmente tem poucas retificações, né? Nem retificações, poucas ratificações no projeto de um ano para o outro. A gente vai ter que realmente reestruturar e fazer do zero um projeto pedagógico, pensando a BNCC como sendo o nosso guia, né? o nosso horizonte. Falando isso, eu me vejo como professor de ciências biológicas, como formador de professores em ciências biológicas, a grande dificuldade que é trabalharmos de forma transdisciplinar e coletivamente. Nós somos treinados socialmente para fazer o individual, fazer a nossa parte chega. Isso foi colocado em pauta, em discussão no começo do encontro de hoje, antes de iniciarmos a aula propriamente, né? Eu estava vendo o depoimento da Ivone, me emocionei com o depoimento do Júnior, certo? Eu também me vejo sendo um dos júniors dessa vida, né? Porque eu já tive 20 anos, eu já me vi em momentos de vulnerabilidade por ser negro e por ser homossexual, numa sociedade final dos anos 90, que era muito mais fechada e preconceituosa para a aceitação de uma criança, de um jovem preto e efeminado, dentro de uma universidade pública, que não tínhamos essa socialização das universidades particulares que temos hoje, essa popularização da comercialização da educação, como temos hoje. E eu me via completamente fora do meu nicho, porque eu olhava para um lado, olhava para o outro, numa universidade pública lotada de pessoas de classe média alta. Pessoas que tinham acabado de completar 18 anos e ganhou um carro do papai por ter passado no vestibular. E eu pegando 2, 3 conduções para sair da minha casa, atravessar a cidade e ir para a universidade.
Então, eu me inspirei, eu me emocionei muito na fala do Júnior mais cedo, e quero que ele saiba que ele, infelizmente, não é o único, ele é mais um que passa por uma série de dificuldades e de superações necessárias para a sua formação de caráter e formação profissional. Então, por ele vencer isso, ele está de parabéns. Então, e saber que não aí está vem sozinho, né? Assim, né? Mas eu me senti, sabe, Suzana, sozinho, porque eu não tinha uma representação na universidade que eu pudesse olhar para o lado e dizer, tem outros Como jovens eu, de cor, tem outros moradores de favela, ou tem outros homossexuais que... Então, eu ainda faço parte de 3 cortes interseccionais de subalternização, né? Então, foi bom você retomar, né? Esse é um conceito muito importante, né, da interseccionalidade aí, né? Entender que existem várias áreas de subalternização dentro social, né, dentro da nossa, e que a gente ocupa várias delas. Então, você, por exemplo, tem um grande privilégio de ser homem, né, dentro da nossa sociedade, mas ocupa lugares de subalternização social, né, relacionadas à sua sexualidade, à cor da sua pele, enfim, né? É isso. Então, acho que esse é um bom conceito para a gente pensar também e pensar nos nossos entrevistados, né? Porque a Patrícia Hill Collins tem um texto maravilhoso que ela fala, né, que todos nós somos um pouco perpetradores e um pouco, né, assim, a gente ocupa lugares, né, de opressão e de oprimido, né, enfim, e acho que isso é um bom ensinamento para a gente, né, ver isso. E daí da gente poder também estender a mão, né, e ver que, enfim, se a gente não tiver junto, a gente não consegue passar por essas situações, né. Aí a última colocação é mais para reflexão, né? Não para discussão num pontual, mas para reflexão. Como trabalhar o que nós vamos chamar, o que a BNCC chama de itinerários formativos, de forma inter ou transdisciplinar, num momento onde nós, como educadores, ainda estamos moldados socialmente à individualidade. Eu tenho Isso me inquieta bastante. Isso me inquieta muito também, Cícero, e eu tenho uma preocupação particular. Eu vou tomar a liberdade também de socializar com vocês um texto que eu fiz com a professora Maria Lima, que esteve com a gente ontem, né? Sobre os usos da palavra diversidade dentro da BNCC e esses apagamentos, né, que acabavam aparecendo. Então, botei aí no... E desculpa, pessoal, eu vi que um monte de gente foi postando coisas aqui no chat, mas eu vi que muito é diálogo entre vocês. Se tiver alguma coisa que eu esqueci de responder, vocês podem repostar, porque eu perdi, desculpa. Então, esse artigo, por exemplo, a gente trabalha essa questão do sentido de diversidade, que era uma reivindicação também histórica dos movimentos, né? A representação dessa diversidade, e hoje a gente vê os documentos legais e um documento como a BNCC usando essa palavra quase como se fosse qualquer coisa e destituindo o significado dela, né? Que é um pouco o exercício que foi feito com a própria hora de trabalho coletiva, né? Então, você dá aquilo, mas você tira o sentido que inicialmente foi luta, né, coletiva dos grupos para que aquilo estivesse na lei, para que aquilo estivesse implementado. E daí, nos itinerários formativos, tem uma coisa acontecendo nesse sentido também, né? Que eu gostaria, assim, de rapidamente conversar, porque eles podem ser uma grande alternativa para a gente fazer trabalhos transdisciplinares com história oral e etc., nessa vertente do que esse curso está trabalhando. Mas o que a gente vê implementado na maior parte das redes, assim, que está sendo, né, que está organizando, tem uma fala da professora Alice Casimiro Lopes e um texto da... Ai, agora fugiu, mas daqui a pouco eu lembro. Que são grandes críticas, né, desses posicionamentos da BNCC e dessas reformas do ensino médio. Por quê? Porque o que a gente vê é que existem grandes corporações, grandes fundações, criando itinerários formativos
e deixando disponíveis na rede como grandes manuais, né? E definindo subjetividades e identidades dos nossos jovens. Então, olha isso, né? A gente faz as críticas ao currículo que está instituído, que é limitador e que tem uma série de coisas com as quais a gente tem que, né, transpor, transdisciplinar, né, e transficar, né? Mas, quando a gente faz esse caminho dos itinerários e vem essas corporações, né, e a gente pode falar quais são, né, Fundação Lehman, Instituto Ayrton Senna, enfim, e tantas outras aí, né, que chegam com uma proposta, né, intercultural funcional dentro dessas redes e colocam lá modelos de itinerário, porque tem um desafio também na nossa política pública e na nossa pouco investimento, né, em educação. A gente não tem dinheiro para fazer esses itinerários formativos serem plurais como eles poderiam ser, né, conforme são os nossos jovens. Então tá, daí a gente está pensando 1 ou 2 caminhos para esse jovem. Só que daí esses 1 ou 2 caminhos estão sendo gestados e estão sendo pensados não a partir da realidade da escola, não com os professores, não com os alunos, mas a partir de lógicas corporativas. E daí isso é um grande risco. Então, isso é uma coisa que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Da onde está vindo o itinerário formativo? E eu não estou dizendo que sejam ruins, né? Mas eu estou dizendo que, no mínimo, se a gente só tem 2, são limitadores. Eles podem até ser bons, né? Mas não cabe todo mundo em 2 tipos, né? É isso, mínimo que a gente pode dizer, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Esse momento pode ser um momento de jogar para cima, né? De, tipo, fazer uma mudança significativa, mas pode ser um momento de manutenção drástica, né? De coisas e de caminhos que já foram trilhados até, né? Ou de consolidação de ideologias e de potência dentro desse sistema individualista, né? Corporativista, enfim, competitivo, né? Enfim, que vai na contramão do que a gente está falando aqui. Então, acho que é uma boa reflexão, queria não perder ela de vista. Mas queria também fechar algumas coisas aqui só, né, dessas potências do trabalho de história oral, porque a gente tem 8 minutinhos só. Aí o tempo é uma coisa, né? Passa voando. Da ideia de porquê, né? E daí acho que já fica claro, mas queria fechar, né, com essa ideia de por que fazer, né, essas histórias orais dentro das escolas. A história oral, ela permite uma valorização das histórias, né, e desses saberes locais. E dos saberes locais colocados em perspectiva do tempo, né? Então, não são dos saberes locais só do agora, são desses saberes, né, de alguém que já foi na beirada do rio para namorar, né, de alguém que reconhece que a morte de uma árvore, de uma baobá, é a morte de muitas experiências, né, ou seja, é possível, por meio dessas histórias, reconhecer diferentes cosmovisões, né, reconhecer diferenças de dentro da sua própria cultura e da sua, né, cosmologia, coisas que já foram diferentes, ou seja, ver os resultados desses processos históricos que estamos vivendo, né? Valorizar as pessoas e as suas experiências, né? Nessa pluralidade desses saberes locais. É possível, com esses projetos de história oral, envolver a comunidade e buscar apoio. Não o apoio do voluntariado, né, que vem solucionar os problemas da escola, né, de fora, mas sim o apoio de pais, de pessoas da comunidade que queiram estar nessa escola e que sejam formadores desses alunos também, né, porque a escola é esse lugar, né. É possível, né, identificar narradores e pessoas, às vezes nesses projetos emergem o respeito, né, a algumas pessoas. As pessoas nem eram grandes lideranças dentro da comunidade, mas a partir do compartilhamento daquele conhecimento, as crianças, os jovens, a própria comunidade escolar consegue começar a reconhecer aquela história, né? Um pouco como a Ivone falou, né? Aquela história como patrimônio, né? Dessa comunidade.
E daí a gente começa não só a valorizar esta pessoa, este narrador, descobrir este narrador, mas começa a entender que todos podemos ter essa força narrativa, dessas experiências e tal. Para fazer um projeto de história oral, é preciso que a gente estabeleça contato. E é preferencialmente direto, né? E, portanto, começam a se criar redes. Redes que podem ser de suporte, de luta, de resistência, né? Redes entre os professores nesses projetos multi, inter ou transdisciplinares, né? Eu não falei na transdisciplinaridade antes, Cícero, e, enfim, porque, na verdade, acho que a gente ainda está num caminho que não dá conta, né, de chegar lá nas escolas. Na maior parte das nossas existências escolares, a gente consegue fazer no máximo o multi e o inter, mais ou menos, né? Mas sim, temos que ter a transdisciplinaridade como horizonte, como possibilidade, né, dessa reinvenção. E esses contatos, estabelecer esses contatos, né, preferencialmente diretos, olhar no olho, enfim, faz com que essas pessoas, né, se sintam parte também, né, se sintam responsáveis pela formação desses estudantes. Então, é um jeito, né, da gente compartilhar a tarefa de formação, não delegar, né, não é essa a ideia, e não é também abrir mão da responsabilidade que nós, professores, temos, mas é compartilhar e mostrar para a sociedade que o projeto da educação não é um projeto que acontece só dentro da escola, né? É um projeto para a vida, né? E que, portanto, todos nós temos responsabilidade com isso, né? Quando acontecem esses convites, né, para uma ou outra pessoa vir dentro da escola e tal, essas pessoas se sentem honradas normalmente, se sentem reconhecidas, e isso é muito importante, né? Não é uma coisa menor, né, esse reconhecimento. A gente pode, ensinando as turmas e tal, né, ensinar sobre tecnologia, sobre equipamento, sobre, enfim, mas pode ensinar também sobre ética, sobre cordialidade, né, sobre sistematização, né, sobre organização, sobre agenda, né, como administrar uma agenda, ou seja, são conhecimentos para a vida, para mais do que a definição de um projeto, e que vão para além do conteúdo de qualquer disciplina, mas que são necessários, né? A gente também pode ensinar os alunos a ouvir, né, a estar junto, a olhar no olho, né, a estar disposto a aprender com o outro. Na transcrição, quando os alunos fazem as transcrições, né, a edição do material, enfim, eles falam que eles, e eu também sei disso, né, eles escutam mais, eles acabam aprendendo mais, né, eles ouvem histórias que eles não tinham ouvido, né, e daí eles veem também a importância da documentação, de registrar, né, de produzir as imagens, de editar um texto. Eles podem entender que é preciso conferir algumas daquelas informações, porque eles não conseguiram ouvir direito, né? Dá conflito entre os alunos, às vezes, né? Ah, eu ouvi tal coisa, não, mas não foi assim que ele falou, foi assado, não sei o quê. Ou seja, vamos ver com o entrevistado como que é essa informação exatamente, né? O que ele tem o que ele falou de verdade, né? Vamos mandar o texto para ele. E muitas vezes nessa sistematização, nessas finalizações dos projetos, né, que acontecem aí, né, PIBID, residência pedagógica que permitem esse tipo de coisa, a gente pode tanto criar um arquivozinho dentro da escola, né, quando a ideia de botar no PPP, a gente pode pedir um móvel de arquivo e colocar, né, ou uma pasta no arquivo da secretaria, né, que a gente consiga colocar esse material, né, que a gente consiga fazer uma memória do próprio projeto, da própria trajetória que a gente vai. E a cada ano a gente vai gerando mais registros, né? E daí é possível num ano se referir ao outro falando, olha, esse entrevistado a gente já fez o ano passado, vamos fazer outro, né, nesse ano. E daí a gente vai ampliando as nossas redes de contato, né? Arquivando as nossas publicações. É possível, né, na história dos bairros, as pessoas se conhecem. Quando uma pessoa, sei lá, ganha alguma notoriedade, etc., a gente vai lá com o livrinho, né, dos nossos alunos. Ou quando, sei lá, esses idosos
acabam falecendo e etc., a gente pode ir para a família, né, com aquele livro e prestar as nossas homenagens, ou seja, é possível criar um registro e um movimento em torno dessas publicações, desses registros, né, com a própria disponibilização pública disso, né, seja por um livro, seja por um blog, seja, enfim, como for, um vídeo, mas também na devolução desse material para essas famílias, para esses entrevistados, né? Então, assim, daí espero que tenha dado para entender um pouco, né, dessa preparação, desse projeto, desse desenvolvimento e dessas conclusões, e de desdobramentos que é essa conclusão e essa festa, né, que a gente pode fazer na escola, né, nessa celebração, nesse dia coletivo, que podem ter ainda posteriormente, né? Então, assim, o Cícero falou, né, esse dia, por exemplo, o prefeito ia na escola, né? Olha o quanto isso é importante, né, para a formação. Eu fico lembrando das escolas no período, nas escolas técnicas, né, que muitas escolas técnicas ali da década de 20, 30, e era um evento mesmo, né, quando um grande governante, etc., ia. E daí eu quero que vocês reflitam isso, não pela coisa do governante, pouco me importa quem é o prefeito ou quem era o governante daquele momento, mas pelo símbolo de ir um poder instituído, reconhecer aquelas crianças, né, como produtoras de conhecimento. Isso marca a vida delas, né? Isso é importante. Então, a gente fazer com que eles sejam vistos, né, de forma positiva, porque também a gente tem que saber, né, dentro das nossas escolas públicas e nas nossas periferias, e enfim, a gente vê que a gente luta com forças muito grandes, né, deste poder financeiro, econômico, né, e de caminhos e atalhos que a nossa juventude vem tomando, né, assim, acho que, por exemplo, o narcotráfico é um grande inimigo, né, nesse sentido, porque eles cooptam, né, essas subjetividades e deixam com que, enfim, sonhos de ter um celular, um tênis, uma coisa, sejam realizados imediatamente, né, e eles são reconhecidos daí, né, porque tem um celular e tem uma posse qualquer que efetivamente não teriam se não fosse isso. Ou seja, com isso estou querendo dizer, esse reconhecimento coletivo é importante para esses jovens. A gente tem que fazer com que esse reconhecimento seja feito dentro da escola de formas positivas, né, para que ele não, ou que ele consiga resistir um pouco mais à tentação de ter esse reconhecimento sendo feito, por exemplo, pela compra de um equipamento, né, qualquer que seja. Então, e a luta é desigual mesmo, né, mas é nesse sentido, né, que eu falo dessas festas e desse reconhecimento coletivo que esse jovem tem que receber, né, dos iguais a ele e dos diferentes dele, né, ou seja, dos jovens como ele e dos velhos como os professores e comunidade, né, que eles sempre nos veem como velhos, né, assim, ou seja, somos de outra geração, né, temos outros valores, e é isso mesmo, somos, né, mas podemos jogar no mesmo time aí, nesse sentido. Então, queria só fechar essa ideia de por que não é uma cultura do espetáculo, simplesmente, né, mas sim uma cultura do compartilhamento. E a gente chegou no tempo, mas eu estou disponível para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, e quem precisar sair, enfim, também está livre, tá, pessoal? Mas eu estou aqui. Se vocês quiserem abrir e comentar alguma coisa, estou disponível. Suzana? Samuel, depois do Cícero. Bem rapidão mesmo, porque eu gostei muito de te ouvir, como sempre, mas hoje, para mim, tem um caráter especial, porque eu estou terminando esse texto e estou terminando essa apresentação, que eu venho trabalhando nesses anos, pensando nessa sala de aula, né? E você traz pontos, aí os colegas trouxeram pontos muito importantes, quando você fala desse convívio, e ouvir o outro possibilita esse reconhecimento da humanidade, né? Então, quando eles ouvem a história do pai, que a mãe deixa ele com 3 crianças pequenas, e aí ele começa a cuidar, dar banho, levar ao balé, levar para a escola, e ele topa sentar em roda e contar um pouco essa experiência de ser homem,
e de cuidar, né, desse cuidado com a família, com as crianças, né, e trocar fralda, fazer tudo isso, limpar a casa, mudar a dinâmica do trabalho dele de maneira formal na empresa. Então, as crianças, o grupo, né, começa a também olhar a importância dessas temáticas, das sexualidades, dos gêneros, o que é ser homem. Então, isso é muito rico, né? Quando os bolivianos chegavam e falaram, cheguei aqui com 15 anos e fui trabalhar e passava fome, então eles vão contando essas histórias e falam, o trabalho infantil não dignifica, né? Mas para mim ele foi importante, hoje eu não aconselho, mas como a gente sai disso? Também reconhecer o território, né? Que é um lugar periférico, e a Carolina fala muito desse lugar, né? Do quarto despejo e da sala, e como eles passam a olhar aquele território a partir de uma outra perspectiva, também da circulação na rua, não a rua como lugar dos marginais. Então, é um pouco... E é muito bom te ouvir, assim, mas é isso, não vou alongar. E também uma coisa que aparece, né, nas falas dos colegas, da transdisciplinaridade, né? Eu sempre gosto de trazer as outras áreas, desde a estética, da matemática, né? Para falar do genocídio da população negra, a gente tem que ler gráfico, né? Temos que ler, né? Temos que olhar, que isso é matemática pura, né? Para fazer cálculo, né? Do saneamento básico, fazer uma leitura de uma conta de água que eles não sabem o que é, porque lá não chega, né? A gente precisa ler, então é letramento. Então, um pouco isso, nessas áreas, quando a gente traz um samba enredo, para fazer uma leitura de leite, para fazer uma leitura da letra, né? Isso, tá? É geografia, história, então é tudo junto, né? Dialogando. Quando a gente fala das subjetividades, do trauma, de reconhecer aquela dor, psicanálise pura aí, né? Então é um pouco isso que aparece. Mas obrigado aí todo mundo, todos e todas, pelas partilhas. Obrigada a você, Samuel. Cícero? É só para comentar, pedido da Isabela e da Débora, eu coloquei aqui um link, que esse link ele é um dossiê temático só de textos que vão trabalhar transdisciplinaridade. Deixa eu só conferir aqui o detalhe de qual foi. Da revista Contexto e Educação. Exatamente. Foi um dossiê organizado que foi publicado em 2019. E tem uma advogada que é amiga pessoal, que ela é doutoranda da Universidade Federal do Sul da Bahia, a Daniele Araújo, que ela trabalha muito a questão da extensão, certo, universitária, e ela utiliza o conceito de transdisciplinaridade na grande maioria dos textos que ela publica. Então, eu vou colocar lá no compartilhamento, que eu já coloquei o Colonialidade do Poder do Quijano e outros autores, eu vou colocar alguns textos da Daniela que eu tenho acesso, que eu acho que ela traz uma linguagem bem bacana, mas trazendo também, associando também ao serviço social, né, que ela prima, que ela executa. Então, acho que vai ser uma boa contribuição. Vou colocar lá, me deem só uns 20 minutinhos que eu organizo os textos e anexo para quem quiser, só ter acesso. Todo mundo já está, né, com o link lá do Drive, né? Vai estar lá no Drive. É isso. Gente, uma excelente manhã. Foi deliciosa a nossa conversa de hoje. Obrigado, viu, Suzana e demais colegas. E Lula livre, Leila. Queridos, foi ótimo, né? Mais uma vez excelente estar com vocês. Então eu agradeço, vou parar aqui a gravação e agradeço muito. E amanhã a gente tem nosso último encontro.